eu tenho raiva de gente burra. Eu era aquela pessoa que participava da comunidade Odeio as Lesmas do Trânsito no Orkut. Tinha uma lesma e uma pessoa jogando salzinho assim em cima da lesma na foto da comunidade. Eu era essa pessoa. Eu, inclusive, comecei a fazer terapia porque eu entendia que se eu não tinha paciência com as pessoas, o problema era meu. Mas a sensação é de que todo mundo era muito burro. Eu inventei de fazer esse vídeo me arrumando, mas eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nossa, como eu sou burra. 20 anos depois de eu ter ido fazer terapia para entender esse processo. Nessa parte eu borrei a maquiagem, fui limpar e borrei mais. Ri sozinha e fui passar a máscara de cílios no espelho. Depois de muita terapia, essa busca por entender por que eu ficava tão irritada se juntou com outro desafio, que era me sentir toda hora culpada ou inadequada, frustrada com as coisas que eu queria fazer, brigando com o meu perfeccionismo e sempre sentindo que faltava alguma coisa e sempre achando que eu estava errada. E sabe essa sensação assim de falta alguma coisa, eu não fiz tudo que eu deveria, não deu tempo, eu não tô produtivo o suficiente. Sabe, todas essas autocríticas, elas têm a mesma raiz dessa pessoa que não tem paciência com a burrice dos outros. A pessoa que não tem paciência com a burrice dos outros, ela também não tem paciência com as próprias limitações. E humanos que somos, temos muitas limitações. Então imagina como que é a vida da gente tentar só conviver com as pessoas mais inteligentes. Odeio pessoas burras, odeio pessoas limitadas. E parece, num primeiro momento, que essa é a solução. Então eu só vou falar com pessoas inteligentes, eu só vou ter paciência com pessoas que não erram. E aí, muita terapia depois, você percebe que é muito mais legal você ter paciência com todas as limitações, seja ela das pessoas ou seja suas próprias limitações. E o caminho é o mesmo, porque eu ficava tentando descobrir como ter paciência com os outros ou descobrir por que eu não tinha paciência. E eram perguntas erradas. Agora eu entendi que se eu tiver paciência com o processo dos outros, eu vou ter paciência com os meus próprios processos. E eu tenho tido paciência, inclusive, nos momentos em que eu não tenho paciência. Porque a gente começa a querer ser perfeita dentro do processo de evolução. A gente começa a tentar ser perfeita em ter paciência. E o caminho é justamente lidar com essas coisas, lidar com a fragilidade, lidar com os erros, lidar com o errar, lidar com o passar vergonha. E depois olhar uma pessoa que tá passando vergonha e não julgar. Olhar uma pessoa que tá com dificuldade e não ficar com raiva dela. Entender que todos passamos por dificuldades em momentos diferentes, em assuntos diferentes. E 20 anos depois, eu tenho paciência com as lesmas do trânsito? É claro que não.